Olha só, pessoal, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre fermentação de vegetais, tá bom? É uma arte milenar, uma técnica fácil que traz diversos benefícios, você não faz ideia, tá bom? Antes disso, eu quero dizer que essa técnica de conservação de alimentos surgiu por conta de uma necessidade, tá? Porque antigamente não se tinha geladeira para conservar os alimentos, né? Antigamente não tinha supermercado para você ir lá no supermercado adquirir seus grãos, adquirir seus cereais, seus legumes, suas verduras de forma geral, né? Então, como que era antigamente? Ou você comprava de quem produzia ou você produzia. Os grãos eram armazenados em silos, em paiols ou em caixas de madeira, né? E os legumes, e os vegetais, né? E as folhas, e as frutas, como elas eram armazenadas? Simplesmente você comia aquele tanto e perdia. Então, alimentos que davam em abundância em um determinado período do ano, você experimentava e aproveitava naquela determinada época. Depois acabaria, certo? E a conserva, ela traz muito isso, né? De você fermentar alimentos da estação e você pode comer o ano todo, né? Então surgiu desta necessidade de conservação. Como a carne antigamente era conservada em sal ou imersa em gordura, os vegetais eles são conservados em uma mistura de água e sal, que é a salmoura, tá? Que cria um ambiente salino, um ambiente favorável para o desenvolvimento de bactérias do bem e não das bactérias ruins, tá? Então, essa salmoura, além dela trazer textura, trazer cor e sabor, você tem um alimento para todo ano, tá? Diferentemente dos alimentos lá do supermercado, né? Os ultraprocessados, né? Muito diferente, que não tem nada de benefícios, né? Na sua infinita quantidade, é o quê? É só nutrientes vazios, tá? Não existem de verdade, só enche a barriga, não nutre o corpo, né? Muitos fermentadores costumam dizer que o alimento fermentado ele nutre até a alma. Eu consigo acreditar nisso, porque um corpo saudável, o templo do Espírito Santo saudável, ele nutre a alma sim, ele nutre essa conexão com o divino, com o sagrado. Então, aqui eu trouxe, né, algumas das minhas conservas fermentadas para exemplificar para vocês, mas eu quero dizer para vocês que o grande benefício dos fermentados são os probióticos que são formados através da fermentação das bactérias, tá? Os probióticos, eles são alimentos para as nossas bactérias. O ser humano, ele é composto, pelo menos 1 quilo do seu peso é composto de micro-organismos, tá? Em sua maioria, bactérias, tá? Então, vamos supor que você pese 55 quilos. O seu peso real não é esse. O seu peso real provavelmente é 54 quilos, porque 1 quilo apenas de bactérias no seu corpo inteiro. Então, nós vivemos em plena simbiose com os micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, até parasitas, né? Parasitas não muita simbiose, porque só eles aproveitam de você, né? Então, por que isso acontece? Porque nós somos orgânicos, tá? Nós, os animais, os vegetais, eles são orgânicos. Se são orgânicos, tem bactérias. Porque você viu que eu falei pra você que você precisa só da água e do sal? Como que as bactérias se desenvolvem aqui? Porque elas já estão presentes nos alimentos, já estão presentes nas verduras, né? Já estão presentes nos legumes, nas folhagens.
Então, eu simplesmente vou criar um ambiente para ela se alimentar, se desenvolver e se metabolizar, né? E gerar os metabólitos, né? E esse resultado, que são as excreções delas, que são os probióticos, que são os probióticos que alimentam as nossas bactérias boas, principalmente as nossas bactérias que estão aqui no nosso intestino, né? Então, ele traz um aporte para as bactérias que estão povoando as bactérias boas, que estão povoando os nossos intestinos. Então, os probióticos, eles trazem condição das bactérias fazer uma degradação correta do alimento, uma absorção, fora que também tem as enzimas digestivas que favorecem uma melhor digestão, né? Então, temos mais o que aqui nos fermentados? Bactérias acéticas e bactérias láticas, que trazem consigo um sabor que é o quinto sabor do paladar humano. Porque nós sabemos que o humano ele tem 4 sabores na língua, né? Que é o doce, o salgado, o ácido e o que é o cítrico, né? E o amargo. Aí o quinto sabor é o umami. O que é o umami? É o sabor que é conhecido como sabor da delícia, um sabor enigmático, um sabor diferente. Na realidade, o umami é a mesma coisa de que glutamato monossódico, tá? Aí você fala assim, Kelly, mas glutamato monossódico nós encontramos nos salgadinhos, nós encontramos nas bolachas, nós encontramos nas batatas, em diversos ultraprocessados, obviamente, porque a indústria alimentícia, ela já sabe disso, que o umami é o quinto sabor, né? Um sabor da delícia, que gera prazer, que gera satisfação, saciedade, que dá vontade de repetir. Então, eles adicionam ali nos seus produtos justamente para gerar esse vício, essa sensação, para que você venha comprar mais. Porém, o glutamato monossódico da indústria alimentícia, ele é desenvolvido em laboratório, uma molécula que ela não é reconhecida pelo nosso corpo, porque ela não é real, ela foi desenvolvida, né? Ela é uma artificial, ela parece com esse que eu estou te falando aqui, que os fermentados produzem, né? O glutamato monossódico que os fermentados produzem, que é o sabor umami, são de forma natural, saudável, tá? E é justamente isso mesmo, porque gera um sabor diferente. Vamos supor, eu tenho aqui tomates fermentados. O tomate, ele tem um sabor característico na sua forma in natura. Depois do processo de fermentação, de 7 a sei lá quantos dias, você pode fermentar algo por 1 ano se você quiser, ele se transforma em outro alimento. Não é mais tomate. Nós temos que falar que isso aqui é uma conserva de tomate. Porém, na realidade, ele se torna outro alimento. Porque ele vai ter outra textura, outra cor e outro sabor, né? Por exemplo, quando a gente fermenta rabanetes, a água do rabanete, ela fica rosa. Porém, ele fica branco. Mas ele fica meio rosadinho, né? Na sua forma original, o rabanete é branco, não é? Então, quando a gente fermenta quiabo, por exemplo, o quiabo in natura, você coloca ele lá, ele fica crocante, tá? Mas ele in natura, ele não é muito crocante, não é? Então é assim, os fermentados, eles se transformam em outro alimento. Quem faz essa transformação são as bactérias do bem, e traz consigo esse sabor delicioso, que muitos fermentadores até dizem o elixir da delícia, né? É muito gostoso, né? E por que essa técnica ela foi sendo esquecida? Foi proposital, porque a indústria alimentícia, ela fez um monopólio da alimentação, certo? Para pensar, você tem alimento para o ano todo num potinho que você mesmo
produziu lá na sua horta, fermentou. Você não teve como é que fala? Gastos, certo? Vamos supor, você foi lá, comprou um saco de tomate. Só que desses, um saco de tomate, por exemplo, tinha 10 tomates. Você só usou 2. O resto apodreceu na geladeira. Joga fora, vamos lá comprar outro. Dessa forma que você economiza, dessa forma você tem mais saúde, dessa forma você alimenta as bactérias do bem, automaticamente alimenta o seu sistema imune, e você come um alimento de verdade, um mega alimento, um hiperalimento, um alimento probiótico. Então, a conserva fermentada, ela é diferente da conserva lá do supermercado. Porque a conserva do supermercado é uma conserva que passou por um processo que chama pasteurização. E esse processo, ele elimina os micro-organismos, tá? Como forma de quê? Segurança alimentar. Porque tá lá na prateleira, tem um prazo de validade de 1 ano, entendeu? Então, todo o processo, se não tiver ali uma pasteurização, os micro-organismos eles conseguem ir se desenvolvendo em temperatura ambiente e vai deteriorar aquele alimento. Porque eles utilizam, em sua maioria, vinagre e água, pouca quantidade de sal. A fermentação, não aconteceu uma fermentação, aconteceu uma conserva. O que é uma conserva? Você pega o alimento, coloca aqui, coloca uma porção de água, uma porção de vinagre, uma porção de sal ou de algum temperinho, tampa, passa pelo processo de pasteurização, que é superaquecer esse alimento. Você matou tudo que tinha ali, nutrientes foi embora, vitaminas, minerais, as bactérias, que é o mais importante. Você não tá comendo, o que você tá comendo ali? Nada. Aquilo ali também não é mais um alimento, entendeu? Então, mas por que a indústria criou? Porque eles querem vender. Só que o alimento verdadeiro é esse daqui, que foi escondido da humanidade ao longo do tempo, obviamente, como muitas outras coisas, porque se criaram os remédios, sendo que você pode usar as plantas, as propriedades medicinais, elas vêm das plantas, mas eles criam uma molécula em laboratório parecido com a molécula que desenvolve essas propriedades medicinais e vendem, Então, a produção de alimentos fermentados é simples, porque você precisa de um pote com tampa, você precisa de água de qualidade, um sal de qualidade e precisa do alimento que você quer fermentar. E o ingrediente importante, paciência, porque no mínimo 7 dias para uma fermentação ocorrer de forma correta, respeitando o desenvolvimento ali das bactérias. Cada bactéria, ela tem um tempo e uma duração, uma atuação, entendeu? Então, gente, aqui eu dei um resumo do universo da fermentação de vegetais, para que você venha entender sobre isso, tá? O último vídeo que eu fiz foi da fermentação desses talos de salsinha. Por quê? Porque eu colhi a salsinha lá do meu canteiro de salsinhas. Aí eu tirei as folhas, coloquei as folhas para desidratar e fiz um tempero desidratado, tá? E os talos, eu falei, eu vou desidratar? Não, porque eles são grossos, vão demorar. Eu vou fermentar. Então eu fiz essa experiência aqui com a intenção de usar em saladas, usar em pesto, usar de uma forma geral em molhos, entendeu? Eu vou fazer um teste, tá? Vou fazendo um teste, vou vendo o que vai virando cada coisa que eu vou fazendo. E a fermentação de vegetais, ela é justamente isso, é um universo infinito de possibilidades. Você pode fermentar qualquer coisa que seja vegetal, Então, de origem vegetal, você pode fermentar. E aí você vai experimentando de acordo com o que você quer. Você pode fermentar grãos, você pode fermentar cereais, você pode fermentar o que você quiser, condimentos, Assim, a imaginação brota. Nessas horas você faz várias misturas, não precisa ser separado, enfim. Então, gente, se vocês têm alguma dúvida em relação à fermentação de vegetais, é só escrever aqui nos comentários do YouTube ou no Instagram ou no WhatsApp. Eu tô à disposição, tá? Até mais!